intimidade perguntas com isso. nenhumas. Claro. Aqui não há, cada um diz o que lhe Sou- apetece. É tipo programa da bola, mas tem que ser sobre a bola. São muito difíceis as perguntas. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Trás para a Frente, o programa que espreme o melhor dessa laranja sumarenta que é o imenso arquivo da RTP. Para aprimorar essa tarefa, aqui estão os suspeitos do costume. Álvaro Costa, muito bem-vindo. Vou dizer uma coisa que é, Que é qual? emblemática. I love you, com B. E a camisola que eu trago, Boa Vista. bem. Daqui a pouco já percebe. Pronto. Fernando Alvim, que equipa por não sei bem. Pelo Benfica, como sempre. Embora Alternativo. Benfica B. Benfica A, certo. Alternativo. a Pelo camisola. clube campeão. Pelo clube Júlio campeão. Isidro, que eu noto é que vocês vêm todos de azul, menos o Álvaro. Júlio, Eu bem-vindo. venho de azul, porque hoje realmente o domínio do Norte é Claro, mais aí do que está, evidente. aí está. E, E estou mesmo com o pronúncio do Norte. exatamente. Os Nuno Vs Marco. pelos Nuno Bs. Marco, que é do Benfica. Ora atenção. viva, sim, deixa-me felicitar-te mais uma vez pelo início conceptual, desta vez dedicado à fruta. Todas as semanas- Todas as semanas Somos uma um laranja Mecânica, tema. laranja mecânica. mecânica, Exatamente. Todas sim, as semanas sim, temos um sim, tema sim. diferente. Já eu vim de verde, só para contrariar. E para embarcar connosco nesta tertúlia domingueira, temos hoje nada mais, nada menos do que o grande Rui Reininho. E agora entendem o que eu disse, não é? Agora o I love you, o V pelo B. Olha, eu ao longo assumo. dos últimos Assumo. 3, 4 anos que temos vindo a fazer este programa, é como se houvesse assim uma espécie de lista que uma pessoa vai arriscando assim Wishlist, quase. Já está. E tu és um Está desses feito, nomes que uma não é? pessoa... Aí está. Finalmente, Reininho aqui está no finalmente, trás para a frente. não é? Tinha uma amiga que também tinha isso com rapazes. Tu Já que não está. levasses isto para... Estavas na lista, tu? Estavas na Porcaria. lista também estavas? Ó Reininho, Também. diz-me cá, tu és pessoa de ter uma memória ótima ou não? Ou és aquelas pessoas que se esquece das coisas que aconteceram, não as localiza bem no tempo? Parfois. Está a refalar. Né, mas começo a ter memórias. Passa de publicidade. Pois. Pois. Está a refalar. facto. É verdade. Exatamente. Exato. Linha parfois. Mas então, consegues... Eu digo isto quase com um Sim, bocado de eu acho inveja. que Por sim. exemplo, o Nuno é muito assim. O Nuno diz, foi no dia 23 de fevereiro de 1989 que eu... Geralmente eu guardo na minha memória coisas absolutamente inúteis e as coisas normais, tipo onde é que eu pus a chave. Não guardas. O que é que eu fiz ontem, Pronto. não é? O que é que eu fiz Onde é ontem? que Neste está a caso, chavinha do SEAT? Literalmente, ele não Agora, sabe onde onde é é que que pôs a chave. Então vamos Onde lá é que ver, está? Rui, Não sei. se te lembras de tudo o que vamos ver agora. Foi o Júlio Isidro que fez? Vamos a isto. Eu próprio não me lembrava. Tá? Outro dia também perdi o telemóvel. Põe a mão assim, não fumes na televisão, não é? Protege a água, faz amor com cuidado, usa camisas de marca, qualquer coisa. O que é que os GNR trouxeram de terras de Veracruz? Trouxemos que a recordação daquelas gatas, não é? Aquelas mulatas de 1,90m, gajas do meu tamanho que nunca tinha visto. Tenho estado triste, estou contente, é aquela oscilação boa. Não vai ser fácil encontrar uma voz como a da Rita. Não me pediu para vir aqui para fazer um teste de voz, pois não? Ah, não. Me desculpe, Sr. Clarkson, pero estou um pouco perturbado com sua muerte. E então? Eu creio que sei porque Rita ha escrito mar en el pó. Ah, sim? Partiram minhas maracas. E tu tens um conjunto, uma banda ou tocas numa orquestra? Olha, eu tenho um conjunto, uma banda, e toco numa orquestra. Nada está certo, começa mais um ano, agora é 97, o que põe é 98, está sempre tudo um bocado a abanar. É muito lixo, pá, é muito lixo. Eu não me conformo. Não me conformo. Em todo o caso, há praças onde esculpir um lírio, zonas subtis de propagação do azul, gestos sem dono, barcos sob as flores e uma canção. Ouvir-te chegar.
As muitas vidas de Rui Reininho aqui nesta bela compilação de imagens trazida por Júlio Isidro. Já, pois é, tu entraste no Claxon e no âmbito Teresa também. Câmbios, sim, ainda mais pequenino. No M3 a fazer de GNR. Fazer de GNR de guarda? A levar a Ana Padrão a tribunal. Muito bom. E então, foi culpada? Acho que já prescreveu. Quem é que estava a dizer que tinha sido figurante no Claxon? Fernando Alvim foi figurante Eu fui figurante no... Estás a falar a sério? Sim. Que é pá, muito bom. Eu ali fazia de Mate Maracas. Mate Maracas. Mate Maracas, é verdade, era o nome do Que personagem era esta? É sempre o mau, mesmo nos filmes em que entrei. O Repórter X também era o péssimo, não é? Ali és um bocado colombiano, não é? Um pendejo, está xingado. Tu no Claxon eras o assassino, não é? Sempre assassino e Porquê que fazer de mal. achas que punham assim sempre a fazer de peste, de vilão? Eu que tenho tão bom fundo, não é? Não sei mesmo. É um babyface killer. É um babyface killer. O Jorge Cayer é um babyface killer. É o rapaz de cara de uma bem assassino. E vimos ali imagens também de muitos concertos do GNR a abrir logo com... Pois, eu comecei exatamente por causa da referência do GNR. A banda sinfónica. O GNR, ainda sem o Rui, estrearam-se no meu programa, no Passeios Alegres e na Febre de sábado de manhã. E tiveram logo problemas com a GNR. Na altura deu um grande... Não, é que traziam o boné da GNR. Na altura foi uma grande história. Que se chamava um grupo Novo Rock, que foi um bocadinho difícil. Aí tinha aquele epíteto, que foi acho que foi o Alexandre que disse, que mudem eles de nome, não é? Exato. Na altura foi muito ofensivo. Pois foi, o nosso maestro, o Montes, ele disse, eu realmente também era um dos que não achei grande graça. Aquele espetáculo, de facto, com a orquestra sinfónica. Era de conciliação. Foi um pouco. E hoje em dia sou amigo de uma boa meia dúzia deles. Aliás, há uma frase de ser um gordo do GNR, se bem te recordas, não é? Que isso deu... Era a fase da incorporação alterada, mas de facto tenho muito boas recordações. Depois viemos a fazer uma série de espetáculos com eles. E é uma gente muito divertida, de facto. É claro que é difícil, podíamos fazer mais, mas é difícil porque chega-se ao intervalo e são, portanto, 80 bicas, não são pessoas muito portáteis, não são muito portáteis. O catering é um bocadinho... É mais complicado. Difícil. Alguma vez foste mandado parar pela GNR e te safaste por seres do GNR? Também. Isso é ótimo. Também. Agora que disseram, vá devagarinho, janela aberta, e disse, só se agora, moro quase ali e tal. É pá, mas tem que beber menos. Mais devagar. Não bebe. Ou não conduza, não é? A mim uma vez também parei numa operação stop e também fizeram o sopro e eu comecei-me a rir antes de esperar. As pessoas não sabem... A única coisa que podia sair era laranjada ou uma coisa assim. Era água. Isto cheira uma laranjada. Eu tenho uma ideia, que é uma ideia que eu acho que todos os carros no futuro... Sim. Bem, no futuro, possivelmente, os carros não vão ter condutor. Alerta. Não, mas acho que deviam ter Então, possivelmente não vai haver futuro, também há essa possibilidade. Não, vai haver futuro. Não, mas todos os carros deviam ter um teste igual ao da polícia. Tu chegavas ao carro, fazias o teste e dizias... Não, estava logo à altura da tua boca ali do lado. Claro, descia assim. Era só... Fosquice do nosso... Olieiros e um balão. Param, pam, pam. A gente batia recorde. Espera. Agora precisamos de tradutor. És capaz de ir para casa com 3,5? Aposto que não. Inês, é fácil. Não chegas ao... Rui Ayres era o homem de chapéu no Porto. Precisamos de tradução. Rui Ayres. Grande homenagem ao Rui. Que Deus tenha. Mas era um homem da noite, do Porto? Era um dandy. Era o homem. O playboy da noite. Com o chapéu. Exatamente. Ele era engenheiro. Ele estava na rádio. Ele dizia era... Engenheiro da BASF. E depois teve um bar que era o Fosquices. Ali na rua Senhor da Luz. Onde eu parava bastante também. E possuía, portanto, um zingarelho de... Talvez tenha sido a figura mais emblemática da noite do Porto. Sim, para mim era o eterno playboy. Um homem excelente, divertidíssimo. Muito divertido. Um gentleman. E tinha a sua casa, chamavam-lhe a Pensão Aires, onde ficava a manequinzada toda. E aquele passeio com o cão, lembras-te? Às 6 da tarde, impertrivelmente na Foz, no seu oi. O Bernardo. Chamava-se Bernardo. Pastor belga branco. Às vezes fugia, só parava no Saudades, Castelo do Queijo e ele... Bernardo!
Agarrado ao chapéu, com a nortada a dar. Eu acho que ele não teve a homenagem merecida, Rui. Por acaso agora estava a pensar nisso. Era giro fazer um livro sobre Rui Aires. The Last of the International Playboys. Playboys. Ele é que é. Exatamente, Exatamente. Que figura. Não, aqueles Playboys. grande Aliás, figura. eu tinha sido amigo, e o Júlio deve estar recordado dessa época, daquela clique que enganou uma vez Sim, os árabes. Os árabes. Ele fazia parte daquele Sim, grupo. sim. Com O Nisha Cabral. Nisha Cabral, Isso foi um grande acontecimento nesse ano. Recordem essa história, por favor. Eu não... que eles apareceram todos de árabes. Era uma história de Quem é que quer contar negócio, essa havia história? petróleo em Portugal. Eram bonecas Mussueca. Quem é a pessoa mais era o habilitada Nisha para contar essa história? Não, a história é muito simples. Um grupo de gente conhecida e também da noite, o Manecas Mussuleca, tinha uma discoteca em Manecas em Mussuleca Lisboa. também é um belo nome. Nisha Cabral era O condutor, Nisha não é? Cabral foi o primeiro piloto de Fórmula 1 que nós sim. tivemos. O Michel Costa também, E esse que era o Rui? único que falava árabe mesmo. E esse Rui Aires? E Não. Rui Aires Aires. resolveram ir ao restaurante mais caro de Lisboa, ao Tavares, na qualidade de árabes que vinham fazer grandes Negócio de investimentos em petróleo. Portugal. Negócio de Sendo que petróleo. não era carnaval. Estamos a Mas falar não de era que... carnaval. de que Não era 80? carnaval. 80. Não, é E então, não, muito mais para trás. 70, mais para trás. 60. Então ainda antes um bocadão. Não, isto foi antes do 25 de Abril. Foi no antes do Ancien 25 de Regime. Abril. Esta notícia, deixem-me só dizer que esta notícia não só percorreu Portugal inteiro, como veio naqueles livrinhos Da Joana Sigini Vilela. da Joana Sigini Vilela, sim. com os grandes acontecimentos da década. E Imagina. chegaram de recordo, Rolls-Royce sim. à porta do Tavares Rico, saíram vestidos de árabes. O único que falava era o Michel Costa, que é cozinheiro. É chefe. O chefe. E então entraram e tiveram direito a reportagem do século, de jornalistas, etc. Petróleo em Saíram Portugal, há petróleo no Mas Beato. o Michel? O Michel O Michel. Costa. O Michel. O Michel pai. Pois claro, O sim. Michel pai, o Costa. Também, o outro também é Costa. E foi um sucesso extraordinário até se descobrir a Marosca. Então, mas Como é que se descobriu? Como é que foram descobertos? eles revelaram ou No não? dia Aquilo seguinte foi- revelaram. Foi uma espécie de Ah, apanhado. ok, achei que tinha Mas depois sido... fotografias. Mas como é que isso foi um nos acontecimento jornais, tão grande, etc. não é? Foi Na altura, ouvem. Era o impacto de chegar. Pois, Árabes chegar a àquela. chegar assim com Pois, toda vem investir em Portugal entourage. e tal. O Rui era Vinham de assim, Rolls Rui, Royce, tem uma pois foi. saudade do param-pam-pam. Quando ele estava Param-pam-pam, contente. exatamente. E há no fotografias. Griffins. Há Há fotografias. fotografias, há. Param-pam-pam. Eu, quando entrevistei o Nisha Cabral, Mário Araújo Cabral, que é Exato. também do Porto, o Mário Araújo Cabral, que foi também um bom vivan extraordinário, certamente agora estará um bocadinho mais moderado. Extraordinários, era um figurão. Olá. Consta que ele, se estiver a ver, não vai ficar ofendido de fazer essa revelação, teve um namoro com a Romy Schneider. Uau! Não é tão- Com o Romy Schneider. Sim. Do céu filme Sim, jovem China, infeliz. que foi o primeiro filme erótico ou coisa a passar assim, não era? Alain Delon e Romy Schneider. Schneider, na piscina, super erótico, em que se carregadíssimo. intervia ali umas formas assim de uma piscina, uma coisa muito Coisa assim rápida, muito tic, entre os cortes. E aí das está, cenas. tomem lá, é tudo quanto mas podemos ter em relação ao erotismo, é isto. Claro. Ora, muito bem, daqui a pouco estamos a falar de pilotos, vamos também para a estrada, mas não para já. Agora, o tributo desta semana traz-nos papéis saltitantes e nem de propósito. A semana passada falávamos aqui da existência de 2 hinos, não um, mas 2 hinos para o Benfica. Para já, o tributo é fácil de adivinhar de quem se trata. A autoria, como sempre, é da Maria João Gama. Vai cantar, Reininho. Filho de um grande latifundiário, proprietário de terras em Moura, Oeiras e Carcavelos, Luís Pissarra ficou conhecido pela maravilhosa voz que possuía, recordado até hoje por ser o intérprete do segundo e atual hino oficial do Sport Lisboa e Benfica, o Ser Benfiquista. Frequentou os 2 primeiros anos de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, curso que interrompeu por amor à música. Os seus professores de canto foram o trampolim para a sua estreia na ópera O Barbeiro de Sevilha. Estreou-se no cinema em 1940, no filme Pão Nosso, onde cantou pela primeira vez O Meu Alentejo. 5 anos depois, parte para o Brasil, apresentando-se nas importantes salas do Rio de Janeiro. Ficou 2 anos no Brasil, tendo contracenado com Amália Rodrigues em A Rosa Cantadeira. Atuou ainda em países como Chipre, Líbano, Síria, Grécia
Turquia e Itália, seguindo depois para Paris, onde, em 1950, é cabeça de cartaz da Opereta Colorado sob o nome artístico de Lou Pizarra, sendo então muito apreciado pelo próprio General de Gaulle, presidente de França, que carinhosamente lhe chamava Le Petit Portugais. Atuava na rádio, na televisão, em espetáculos teatrais e também numa série de programas do show This is Europe. Nos anos 60, regressa a casa e divide-se entre Portugal e Angola, atuando nos mais populares casinos e salas de espetáculos. É precisamente em Angola que perde a voz, numa emboscada, quando viajava pelo interior para fazer uma série de espetáculos dirigidos aos soldados portugueses. Regressaria a Portugal definitivamente depois do 25 de Abril. Em 1985, teve reconhecimento nacional ao ser feito comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Faleceu em Lisboa, em 1999, na casa do artista, onde passou os seus últimos meses de vida. Tinha 82 anos. Tecas. Aí está a notável vida, o notável percurso de Luís Pissarra, que, devo dizer-vos, ele tinha um nome absolutamente extraordinário. Incrível. Queiro de Aguilar Barbosa, Pissarra, Valdeterrazzo e Ribadeneira. Primeiro marquês descendente do conde, era o primeiro conde de Valdeterrazzo. Mas o que é incrível é que ele tinha vários nomes muito mais espetacularmente artísticos que podia ter escolhido. Precisamente. Em vez do Pissarra. Esse é o nosso convidado. E é avô de Diogo Pissarra. Tu podias ser Rui Braga. Dá 10 era uma Essa é boa, essa é boa. Dá 10, era Mate Maracas. Mas não é, tu podias ser Rui Braga, mas escolhi o Reininho. Não, mas na altura havia já o Miguel Braga, que... Teclista. Exatamente. E o fadista João Braga também? E o fadista João Braga. E o Sporting Clube Braga. Também. Sim. E o Teófilo Braga. Aliás, é mesmo. E o Braga que joga no Aves, não é? Tinha um Braga. A malta mais próxima chama-lhe Braga. Ele chama. Ai, sim. É o Braga. É verdade. Não é Raminho, é o Braga. ser benfiquista. Eu que não percebo nada de futebol, mas tenho uma história à volta do Benfica, nunca te esqueças disso. Há várias histórias muito boas acerca disso. Não, o que aconteceu foi que eu precisava de fazer natação. Não percebes nada de futebol, mas não percebo nada. Sim, não, mas de facto eu fui sócio do Benfica. Isto tem a ver com isso. A piscina do Benfica é de facto mais próxima da minha casa e, portanto, fiquei sócio do Benfica. Os meus pais eram do Benfica, mas mesmo gostavam mesmo de futebol. E então lembro de ter ido com a minha mãe, tinha para aí 10, 11 anos, com a minha mãe ao Estádio da Luz para me inscrever, para poder fazer natação. Também tenho esse cartão. E, portanto, tive que ser sócio do Benfica. Fui sócio do Benfica. E a minha mãe ficou com um orgulho imenso naquele momento. Para mim era indiferente. Eu ia aprender a nadar acima de tudo. Mas era só um proforma. E o futebol para mim era o sítio onde punham uma baliza. Porque ser do Benfica é isso, é sentir esse orgulho. E a minha mãe começou a cantar o hino de Luís Pissarra ser benfiquista quando saímos da secretaria. Para me impor, com algum dramatismo, foi um ritual. A importância daquele momento. E funcionou, olha, funcionou. Marco, para muitos é quase um hino nacional, atenção. Sim. Mas há também da América Nossa. E um bocadinho gay também. Porto da eterna mocidade. As papoelas saltitantes. Ora bem, a semana passada, Fernando Alvim ficou... Duvidou. Ele olhou para mim com uma abasurdido é a palavra. Como é que um benfiquista não soubesse uma coisa dessa? Abasurdido com a informação de que o Benfica tem não um, mas dois hinos. Portanto, ser benfiquista, cantado na voz de Pissarra. Estivemos aqui a investigar e Deus sabe o tempo que eu perdi até encontrar... Foram mais de um minuto e meio. Não, foram dias. Estou arrependido. Pede perdão ao teu Julião, à nossa frente. Quero pedir perdão a Júlio Isidro. Duvidei durante alguns então, minutos. agora, por favor, faça a questão de informar. Podes tocar um bocadinho, na verdade. Não se vai ouvir nada. Mas, na verdade, encontrei, através de uma pesquisa que me demorou cerca de um minuto... Portanto, o Sport Lisboa e Benfica têm 2 hinos oficiais. Avante pelo Benfica, olhem só. É assim que se chama o primeiro. Vermelho, não tem Música de Alves Coelho e letra do atleta e dirigente Félix Bermudes. Foi apresentado em 1929 na comemoração dos 25 anos do nosso clube. Este hino, no entanto... Olha, não me lembro dos Bermudes. Nos anos 70. Espera lá, ouçam lá. Isto é para acabar. Este hino foi censurado pelo antigo regime, 1942. Na medida em que a expressão avante do seu título e a conotação de alguns membros da direção da altura com a oposição ao regime mostrava-se incómoda. No entanto, a letra é muito pouco comunista, como se pode ver pela quadra.
Querem saber qual é o quadro? É este. Quero, vamos a isso. Olhemos fitos essa águia altiva, essa águia hieráldica e suprema, padrão da raça ardente e viva, Credo, é o oposto. erguendo ao Na verdade, alto bastante- o nosso emblema. É uma letra um bocadinho como dizer, um bocado fascistazinha. É um bocado nazi. É um bocado fascistazinha essa letra, não é? É um bocadito, não é? É um bocadito. Em que nunca se podia dizer que o Benfica vestia de vermelho. Por isso o encarnado. Daí o encarnado. Nem daí. Mas essa parte da raça e olhar altivo, enfim. Estamos bem servidos com o Luís Pizarro. Há uma outra informação que tu já trouxeste a este programa uma vez e que é muito surpreendente, que tem a ver com os direitos da música ser benfiquista, que estão nas mãos dos irmãos Feist, certo? São os herdeiros. Porque ele não se lembra das próprias histórias que aqui conta. O compositor tem de nome Paulino. Paulino, que é exatamente... Gomes Júnior. Paulino Gomes Júnior. Porquê? Porque a mãe dos pais é a Maria Manuela Paulino. Aí está a relação. Eu estou rico. Então soube o que tu Foste tu que contaste essa história. Já me lembrava de contar essa história. Estás rico? É muita informação. Não está bem na cabeça. O teu RAM tens que pôr aí mais no cérebro. Está a ficar um bocado gasto. Já agora dava mais uma informação sobre o Luís Pissarra, que tem muita graça. Uma coisa incrível. Toda a gente Vai falar do mesmo que eu. Ah, não, então vou falar de outra. A granada do Agostinho Lara, toda a gente imagina que a granada foi criada pelo Mário Lanza. Não. É do Pissarra. É do Pissarra. É a granada do Pissarra. Ele não registou isso na altura certa. E a granada é conhecida como uma canção que pertence ao Mário Lanza, mas não é. Quem é que canta? É do Luís Pissarra. Quem é que canta o hino do Porto? Amélica Nossa, meu amigo. Maria Amélica Nossa. Porto da eterna mocidade. Maria Amélica Nossa. Pronto. Cantei com o Reininho. Que ano é que é o hino do Porto? Já viu, Júlio? Cantei com o Reininho. Amélica Nossa, pá. Então, portistas? 50, 60 talvez. Sim, eu acho que deve ser para a altura da inauguração do Estado das Antas, que aconteceu. Aliás, o meu pai e a minha mãe, com licença, portanto, eu devo a minha vida à inauguração do Estado das Antas. Foi uma afrodisíaco. Pergunta. O Porto acaba com o hino, o jogo ou não? Não, o Porto começa com o hino, sempre começou. Tem agora outro hino mais atual. Mas o Benfica acaba com o hino. O Barça também acaba. O Benfica acaba sempre com o hino. Onde é que tu estás a querer chegar? Não, estou a ver quais são as tradições dos clubes. Depois temos o Braianino também. O Braianino. Também é um hino conhecido. É o Breia, sim. Ora bem, há uma questão muito surpreendente também sobre a vida de Luís Pissarra. Já percebemos, através deste tributo da Maria João, que ele andou por muitos sítios, viajou por muito lado. Mas ele, eu não sei, eu teria que confirmar nos programas da NBC. Este dado, em que ele teve, há uma altura em que ele tem muito sucesso no Egito. Exato. E ele fica como cantor privado do rei Farouk. Privativo do rei Farouk, durante um ano. Exatamente. Escravizado, completamente. Não, e foi nomeado. Só saía para as refeições e para cantar para o rei. E foi nomeado o equivalente a Sir pelo rei Farouk. Pelo rei Farouk. Bem. Mas é impressionante. Deve ter ganhado muito dinheiro, não é? De repente, olha, agora ficas aí e cantas quando eu quiser. Eu não sei como é que está agora o canto para reis. Mas. Quanto é que estará? Como é que estará? Mas nunca nenhum rei. É para aí dos reis, não é? Vocês não se lembram ali naqueles tempos áureos da Xadea, lembram-se? Sim. Que havia sempre umas propostas malucas de uns árabes, que era para cantar e acho que era para jantar também com a Xadea. Aposto que ela disse que não a todos. Ela disse sempre que não. Pois. Ó, Reininho, nunca tiveste nenhuma abordagem semelhante de nenhum rei, nunca nenhum rei que queres fixe? Sei que eu era mais cheque sem cobertura. Rui, cheque sem cobertura. Exato. Sem cobertura. Mas nunca. E às vezes Mas olha, vi os acontece. shakes já. Viste os Paulo Carvalho, companhia. Exatamente. Aliás, aquele videoclipe que é do Rui Simões com o Camelo é fantástico. Mas bem, o videoclipe é um programa televisivo. Exatamente. Tínhamos o Califa. E vestido, lá está, mais um que se vestiu de árabe, não foi o Tavares Rico. Se calhar escolheu a altura errada para se vestir de árabe. Foi por causa da pronúncia. Eu ia ao Califa na pontinha, porque iam mudar todos, não é? Nem Benfica. Benfica pontinha, não é? Não, é diferente. Não vai por aí. Ainda fica alguma distância. Fica alguma distância. Não tem nada a ver. Então é Benfica, pronto. Desculpa. Pontinha já é mais para a Amadora, não é? Mais ou menos é mais abaixo. É mais para o lado da Porcalhota, não é? Odivelas. Também não. Sim, Tem que dar aqui uma aula de geografia este pessoal. Não, mas eu queria só também dizer uma coisa que eu acho que é importante. É que ele era pai do Mário Pissarra, que morreu há muito pouco tempo. E avô do Diogo Pissarra. Não, estou a brincar, isso não é verdade. O Mário Pissarra, que esteve fora durante uns anos exilado, e quando voltou fundou um grupo de música popular portuguesa que se estreou no meu programa chamado Terra a Terra. Com quem? Com a Ana Faria. Dos queijinhos. Que ainda é viva.
O Terra a Terra também não era o nome de um programa qualquer de rádio? Era também, sim, senhor. É possível. Tens o Agora Costa a Costa, que havia na Antena 3. Estou a ver, eu acerto coisas. O Mário Pissarra, poucos dias antes de morrer, lançou um álbum novo, depois de não sei quantos anos, chamado Claridade, que é muito bom, podem ouvir. Poucos dias antes de morrer, isso sim, morreu de repente. É notável. E era um grande amigo. E realmente, as características da voz dele não tinham nada a ver com a voz do pai. Porque o pai foi ensinado pelo Tito Schipa, o melhor tenor, dizem, o maior tenor da história. Não é? Estamos a falar de uma carreira inacreditável, Carlos. É impressionante, é impressionante. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não tem ideia. Mas as mais novas acham que é o senhor que canta o hino do Benfica. Resumo ao hino do Benfica. Não, é um bocadinho mais. Há questões assim, por exemplo, eu só me dei conta da importância da Carmen Miranda, por exemplo, em Hollywood. Sim, claro, claro. Acham assim, a Carmen Miranda é uma espécie de um Michael Jackson, ela fazia as coreografias, fazia os fatos. Exato. E teve uma carreira de Michael Jackson sem aquela filmes, acho que era uma star. No funeral dela, no Rio de Janeiro, naquela altura, não participaram 1 milhão de pessoas. 1 milhão? 1 milhão de pessoas. É impressionante. Olha, é muita fruta. Há um museu que não existe em Portugal, há um museu Carmen Miranda no Rio de Janeiro. Eu estive uma singela homenagem em Marco de Canaveses. Exatamente, e há uma casinha, sim senhor, tudo bonito. Tiveste na homenagem? Estive a cantar o Tico Tico, que eu adoro. Mas a Carmen Miranda nunca mais foi a Marco de Canaveses, sabias isso? Saiu de lá aos 4 meses de idade. E nunca mais lá voltou? Nunca mais lá voltou. Engraçado. Não era bem no Marco, era um bocadinho fora. É uma aldeia perto. Mas há outra figura que todos nós adoramos, que é a Amália. É muito oportuno. Mas a Carmen Miranda é evocada no Marco de Canaveses, sei lá, através das ruas. Indo ao Marco, percebe-se... E o Avelino Ferreira Torres. Já tiraram o nome do estádio. Eu ia perguntar por causa disso. Já tirou. Já não se chama. chama. Desconsideração não. Já não é o estádio Avelino Ferreira Torres. Bom, mas vamos por aí, enfim, é muita coisa que tinha que ser renomeada. Ora bem, agora, tal como há pouco dizia, temos velocidades, vamos ao replay que nos traz o Rally de Portugal de 1989.
Está aquilo que chamam os anos de ouro do Rally de Portugal. Aqui estamos em 1989. Exatamente, Rally Álvaro Costa esteve ali à Porto. beirinha da estrada e sobreviveu. Eu ia com uma série de malucos para, por exemplo, à Freita, à Aroca, Mas vias para alguma Faf. coisa, que normalmente só se via faróis, tudo com Poeira. lentes. Mas era uma adrenalina, porque, Pois é. repara, a loucura minha, perdão, a malta ia ver as provas ali no meio do monte, na Freita, em Aroca. E atiravam-se para a frente dos carros. Havia aqui uma alegria especial com uma coisa que Não, as era pessoas uma geralmente festa odeiam, incrível. que é quando um carro passa numa poça d'água e apanhas um banho. Exato, era um Quando sinal fora que do estava rally, lá. fora do rally é uma porra. Ei, epá, Ali é espetacular. sacana! E ali está toda a gente. Mas eram 38 provas de classificação, Júlio. Era o país todo. Tudo a delirar. 38. Foram os anos. Mas era, do acontecia domínio mesmo no país, da em etapas Lancia. no país todo. Sim, era todo, mesmo. O país Rally de todo. Portugal era o domínio da Lancia integral. Era? Sim, foi o terceiro ano em que ganhou o Carlos Biasion e Sainz, O Niki Biasion era e é italiano. E olha, os turcos foram muito mais civilizados, começaram a tirar na Anatólia, a tirar pedras aos carros, acabaram com... Pronto. De maneira Os muito, curdos, algumas muito tribos civilizada. curdas não gostavam de... Exato. Oh, Inês, as Os últimas etapas empurravam- deste rally foi Coruche e Abrantes, para tu veres como dar a volta ao país. E era o quê? Um Pois, mês? pois. Era... Uma semana, era uma semana. 15 dias, mais ou menos. Eu fazia normalmente estes relatos para a rádio, mas era a partir do Hotel Estoril Sol. Que era a base logística. Mais Não, confortável. mas havia algumas etapas em que eu participava Rampa em da direto. Falperra, por exemplo. Que nomes míticos. Isso é em Braga. A Falperra é em Braga. Nunca passei pela rampa da Falperra. Já passaste? Não. Olha que se calhar já passaste e não sabes. Eu posso já ter passado. Aqui Sim, é tens daqueles ali a sítios- Porrameiro, Então, tens a ir lá Falperra, acima, Da Pena, que é... ver Braga Guimarães. para um canudo. Da Pena. Ver Braga para um canudo. Quem? Tu não andaste em ralis, que eu saiba, mas andaste nos Mas tinha um carros, Mercedes Não tem um incrível. bocado de... nos carros na Alemanha, Tinha um Mercedes que eu gostava sabe Deus o muito. que levavam, até hoje não sabes. Categoria. De? Que sabe Deus o que levavam lá dentro. Queres contar-nos essa história, Reininho? Não. Não, é... Então, Foi o estupefacientes. rally, não foi o É rally estranho de que eu Portugal, mas foi o rally da Europa, do Comecei Reininho. acidentalmente, não apanho assim todas as séries, e me tive a ver uma série do Jean Le Carré, The Little Drummer Girl, em que é uma história de alguém que leva precisamente mercedolas, e eu tinha até amigos Daqueles que faziam clássicos, também, daqueles da clássicos. Líbia e atravessar com aqueles carros, e de facto eu fui ali, digamos, recrutado, tinha um passaporte português, e fiz uma coisa que é muito estranha, que foi ter feito na antiga RDA, sem visto. Foi uma inconsciência, mas talvez o meu lado anarca achou graça àquela altura. Não sei o que é que levava Não na foste mala, de detido facto. na fronteira, não? Mas essa história dessa Ias série... sozinho? Não, Ok. as pessoas iam mudando, iam alterando, Ok. e entrando e deixando pessoas. Mas aquilo tinha incrível. um bocadinho a ver com o Bader-Meinhof. Ok. Rota barrigada, rota barrigada. De certeza que bebia-se muito Barra bem. mais novo. Para miúdos fricos como eu, quer dizer, havia muito champanhe à Sabes uma coisa, mistura, Rui? muita- Eu descobri que o David Bowie tinha um carro igual quando me viu em Berlim, que era aqueles Mercedes mesmo de aço. Aquilo não era plástico, é aço. E tu Eu fizeste tive aquela... um de rabo de peixe também, Também? não é? Aquele o antigo 200. E Era descias a igual Avenida da àqueles Boa táxis. Vista, muito bem, descias bem a Avenida da Boa Vista. E tinha uma característica, parecia o carro, o Aston Martin do 007, que também largava fumo. Era bem ninguém me seguir. O único ponto de contacto mesmo era só o fundo. Exato. Isto não foi nesta altura, porque nesta altura, em 89, já estavas com o GNR. Não foi em 89. O quê? Eu estou a falar do GNR, eu estou a falar dessa altura... Mercedolas? Não, na altura em que as tuas aventuras Não, europeias... isso foi 70. Exatamente, era isso que... Quando eu Foi conheci, 70, para haver RDA e todo Claro, o ancião quando eu regime, conheci este aquelas senhor. coisas todas. Claro. né? Era assim um frico maluco. Depois fiz Hamburgo, Tu andaste em N Freiburg. países, não é? Andaste por... Marrocos, por exemplo, todos, tu visita andou em Marrocos. todos. Tu Eu visita estou a tentar Marrocos. puxar para ele me contar Tinha histórias, mas ele não me tinha conta Ele é nada. tímido, ele é tímido. Não, fiz o Marrocos mais de um mês e tal, até ao Tantam, Tarfaia. Aliás, foi na altura da Marcha Verde, em que havia os movimentos No separatistas. Saara, não é? No Exatamente. E era muito interessante. Inês, posso interromper E fiz de mota, precisamente, e atrás. Este homem... De quem? Hã? De quem? Da minha namorada. Que Ela é que conduzia? Conduzia. Bem, grande namorada. Como era assim louraça. Fernanda, Eu, ao fim do mês, Fernanda. estava igual
aos nossos Mohamedes, não Claro. é? Assim, preto, de bigode e tal. Então eles falavam em árabe, calculo que me diziam assim, não sei quem andas aí... Quantos tapetes? Enganaste a bifa. Motorista, exato. Era assim, quantos tapetes? Mas é uma coisa muito rápida. Este senhor, nos anos 70... Eu usava turbante. Parava as ruas do Turbante, Porto. esse grande conjunto português, os turbantes. Os turbantes, claro. Os turbantes. Mas então conta-nos lá, fala lá. Parava as ruas do Porto, pelo seu ar, pelo seu visual, com a sua espampanante Fernanda Gonçalves, se estiver a ver, beijinhos. Era um casal, era o Sid Vicious e Nancy Spungen, mas sem crimes. Paravam a cidade autenticamente, porque estamos a falar noutros tempos, não é verdade, Angela? Como é que tu conheceste o Reininho? O Rui tem a ver com a zona do Bonfim, a Faculdade de Letras da cidade do Porto. Não, eu quero saber como exatamente, não é em que altura mais ou menos. Foi na Faculdade de Letras. Mas foi ali o Piolho, foi quê? Foi faculdade. Quem diria que vocês estudaram? É verdade. Aliás, o Reininho estudou cinema em Lisboa. Viveste aqui uns tempos em Lisboa para estudar cinema. Tinha muito melhores ares para estudar cinema. Cidade muito mais cinematográfica. Mano Oliveira também acha. Alain Taner, não é? E o Paulo Rocha. Alain Taner e a Luz. O grande João Botelho. Grandíssimo João Botelho. Grandíssimo. E vi uma banda chamada Atitudes. Quem é que se lembra? Durou para aí 15 dias. Durou, ainda fizemos ali a primeira parte antes de janeiro. Do Joe Jackson. Exatamente, no pavilhão. O Joe Jackson a ver-nos tocar assim. Género. Não era assim muito admirado, não posso crer. Eu lembro que as fãs atiravam cuequinhas e coisas assim. Isso é incrível, foi. Isso era um clássico. Já ninguém faz isso hoje em dia, e ao pessoal a tirar cuequinhas? Sutiãs, cuecas. É só para os músicos. Isso está reservado para ao pessoal da comédia, nunca mandam nenhuma roupa interior. Um dos concertos que eu apresentei tinha mais seguranças em palco do que músicos. Vocês não devem ter reparado nisso. É que ele estava a cantar e tinhas uma série de seguranças, porque a rapaziada estava toda a querer subir para o palco. E, portanto, havia mais seguranças do que ele. E ele, no meio dos seguranças, foi cantando. Eu até escolhi um sítio onde tu aparecias, porque havia uma altura que só se ouvia, é quando eles estão a tocar no Morta-Sol. É no Morta-Sol, sim. Eu acho que será um dos Coliseus. É um dos Coliseus. Eu estive em Alvalade, nesse Mas o mais trágico de todos ainda foi na Alameda, que aquilo deu ali um sarilho. E há outro momento... Lisboa? Sim. Mas porquê? Porque apareceu muita gente. Ok. Foi entusiasmo. Deve ter sido o nosso recorde, ainda falamos disso há pouco. Segundo ali os dados policiais, acho que tiveram mais de 80 mil pessoas. Foi uma coisa impressionante. E eu sou testemunha de uma queda do Rui Reininho em Hong Kong. Isto é chique, porque se a GNR vão tocar a Hong Kong com os Tipau, o Reininho entra em campo. Entra em campo. Shine in your hand. Claro. O tio Rui entra em campo, escorrega e eu fiquei assim... Deve ser das noites de Hong Kong. Ana Lee vem daí, não é? Ana Lee. E eu fui convidado pela equipa do GNR a ir, na altura estava em Londres. Epá, eu passava a vida em Hong Kong a comprar roupas. O que eles faziam, não sei. Eu também parecia aquelas chocas da sacos de plástico. Sexy da cidade. Parecia entrar no hotel sempre. Com sacos. Cheio de sacos. Uma vítima da moda. Com as marcas. Sim. Faixa de vítima. Faixa de vítima. Nunca imaginei isso. Sério. Não imaginaste? Não conheces esta peça, certamente. Não dá ponto sem nó. Álvaro Costa carregado de sacos. O gramafone desta semana é um grandíssimo calvário. Mas literalmente. Vamos ver. Oh, minha terra, onde nasci, quantas saudades eu tive de ti. Redobra as saudades, tu és para mim o doce toque das trindades. Ai, 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 velhos caminhos, como é bom voltar. Ai, doces carinhos, deixai recordar. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio, quero sentir a sombra a vida no estio. E
teus sorrisos reviver com emoção. Ó peão da minha infância, vem de novo à minha mão. Adoro em ti esses bons tempos de menino, pois foi então que Deus traçou o meu destino. Nas horas tristes como mãe a abençoar, eras tu a minha terra, doce afago a confortar. Aí está António Calvário num visual muitíssimo arrojado. É incrível porque aquele blusão. Estávamos a falar da Fashion Victim, que é Álvaro Costa. Claro. A verdade é que há que dizer, desculpa Nuno, eu nunca vi António Calvário apresentar-se em público sem ser com um arrojo. Mas isto era uma era, nos anos 80, em que há vários casos assim, as pessoas achavam boa ideia ir com blusões de fecho participarem em programas com um feixinho. Isto era uma fase que eu chamava pop fado, não é? O pop fado, que a Carminha agora regravou no disco. É verdade, essa letra é extraordinária. São os pop fadistas, são mais popistas que o pop. O José da Câmara também canta muito bem isso. Essa letra é muito engraçada. Estava ali o Pedro Osório, que foi quem fez os arranjos. Aliás, isto já era um regresso do regresso. Nós convidamos esta criatura maravilhosa, que é o António Calvário, e infelizmente não aceitou para um espetáculo nosso. Talvez os 35... Sim, eram os convidados que pensamos. Mas pensamos assim, quem é que sabe convidar? É para o António Calvário, boa, tal. Mas eu acho que ele só por algum compromisso qualquer, porque eu sempre achei o António Calvário muito... Portanto, não te ocorre que ele possa odiar o GNR, é isso? Não me ocorre. Apesar de por ninguém odeia o GNR. Não, mas eu não estou nos contemporâneos e estava aqui a recordar que... Não é o único. Cometi uma coisa que ainda sinto o peso da culpa, que foi juntar o António Calvário com as Anarchics no 5 para a meia-noite. Mas porquê culpa? Não tenhas medo, não tenhas medo. Elas fizeram uma versão da Mocidade, se não me engano. E o António Calvário disse muito solícito, disse, claro que sim, vamos a isso. Mas depois as Anarchics é como acompanhar uma locomotiva que vai a uma velocidade insana. A imagem que eu tinha é que elas eram uma locomotiva a uma velocidade insana e que o António Calvário estava agarrado assim de lado com as perninhas ao vento. Mas olha, acho que o António Calvário dizia assim, mas não é assim a melodia, não é assim. Mas atirou-se. Não só fizeste bem em fazer esse convite, como acho que deixaste lá uma sementinha, porque de resto o António Calvário, no Festival da Canção deste ano, teve um momento ótimo, porque os Castrefan Connection tocaram com o Eduardo Nascimento e com o António Calvário, a Oração e o Vento Levou. O Vento Mudou. É que este regresso é o primeiro sucesso dele. Que nós ouvíamos na televisão, que não era com este andamento ainda, e havia uma espécie de videoclipe. Ele a passear pelos campos e passava por umas casinhas. Depois do 25 de Abril houve um período negro à volta deste tipo de cantores. Havia uma série de cantores que foram qualificados como os chamados nacionais cassetistas. Eram chamados TV Clube, quase, não é? E o António Calvário passou por isso. Portanto, TV Clube era do Jorge Alves, não era, Júlio? Qual? O TV Clube. Não, quem apresentava era o Artur Agostinho. O Artur Agostinho apresentava o TV Clube. São as minhas memórias a preto e branco. Os nossos desenhos animados. Finais, não é? Exatamente. Desenhos animados com o Jorge Alves, que cantaste a ver, não era, Jogo? E é importante porque o António Calvário vai ao primeiro Festival da Eurovisão em e é logo alvo de uma manifestação anti-regime com cartazes à frente das câmaras. E foi alvo também de 0 pontos, não é? 0 pontos. Claro, eles deram 0 pontos ao regime. Portanto, não foi alvo de pontuação absolutamente nenhuma. Ele foi conotado muito com o regime. Reininho, eu gosto sempre... Essa altura é sempre muito engraçado, e tu também passaste por isto, por aquela altura em que as televisões não abundavam assim, não havia às 3 e 4 em casa de cada pessoa, e tu ias ver televisão a casa de um senhor que vivia perto de ti ou ao lado, não era? Essa história é muito engraçada. Um senhor fantástico, que era diretor do 1º de Janeiro, o Dr. Alberto Uva, que me meteu depois, mais tarde, nas traduções. Foi o meu primeiro emprego honesto. Fazer umas traduções. E único. Exato, e único. Mas então Agora estava a olhar para este rapaz. E ele não dá assim uns ares daquele André Ventura ali no... Agora que falas nisso. Sério? Espera aí. Chega, basta chega. Chega. Por acaso, agora que falas nisso, sim. Chega desses comentários. Podias ganhar bom dinheiro, como basta. duplo de... Basta. Mas olha, eu não me tinha posto bem nisso, mas traz um fatinho, uma gravata encarnada e ficas bem. E uma barba de 3 dias. Fugias para casa desse senhor para ver o quê, Reininho? Na altura, o jovem Reininho, o que é que gostava... O que é que te recordas de ver na...
o A ver o quê? Exatamente o que Robin havia. Hood. Claro. Não é? Robin Hood. Tinhas que idade? Que idade é que tinhas? Pequenino, eu acho que devo ter a idade da RTP, mais Quem é que se lembra do Mr. Ed, o cavalo falante? When I'm 64, Skippy, a Bush, Kangaroo. A RTP tem que 60 e picos, não é? É uma boa pergunta. A RTP é de Desde 1957. 57, exatamente. E o Centro Nacional, o Centro do Porto faz 60 anos este ano. O Centro do Norte, como se diz agora, faz 60 anos e vai haver uma festa. Vai haver uma festarola. Estás impressionado? Estou impressionado, tenho mais 20 anos. Tens mais 20 anos que eu. Sabes que os 60 são os novos 40, pá. Mas nunca passou dos 30, não é? Os 60 são os novos 40. Pois são, o jogo tem 39, portanto. Sim. E eu tenho... Ora bem. Faz com que eu tenha 27. Foi, exatamente. Bem, enquanto eles fazem contas, vamos terminar a viagem de hoje pelo arquivo com um retrovisor que recorda um momento de má memória, o atentado das FP25 em 1981, que envolveu a GNR. Não o GNR, a GNR. Um atentado então das FP, as Forças Populares do 25 de Abril, as FP25 então aqui em 81, com 2 mortes da GNR aqui a lamentar, mas estávamos aqui a comentar como foram bastantes mais, foram 13 mortes, mais 4 das próprias FP. Exatamente. Que vou recorrer mais uma vez aqui aos meus Googles amigos. Aos meus Googles vivos. Para nos falarem um bocadinho desta altura que acontece a seguir a... É um período conturbado, porque está a ver, depois de 1974, 6 anos depois, surgem estas brigadas, as FP25. Forças Populares 25 era o nome. Que aquilo que cometeram essencialmente foram atos de terrorismo urbano, não é? Como acabámos de ver. Mas isto não era exatamente o habitual, ou seja, tenho ideia que... Qual era tipicamente o alvo das... O alvo, aquilo que a minha memória me revela, era normalmente pessoas relacionadas com o patronato. Empresários. Pessoas relacionadas com o patronato foram as vítimas. Neste caso, foram em 2 Espanha, membros da GNR. Em Espanha também. E na Alemanha também. Em Espanha pagava-se, digamos, a dízima revolucionária, não é? No País Vasco. E há ainda o as ligações assassinato. com o IRA e tal. Havia ali um resort. Pois, era, Sim, exatamente. ligações As brigadas revolucionárias italianas também. Os treinos também muito na Jordânia, na Líbia. É curioso. Aliás, é para essa altura que aquele famoso o Carlos, não é? O canibal. O Chacal, aliás. Chacal. Se bem que canibal também não era mau. Não era mau, não é? Era um personagem estranha. Mas eu lembro-me de haver um certo receio no país, porque havia assaltos a bancos também, não era? Havia uma série de atividades... Diz-se, como aliás diz ali o Mário Carneiro, que estas brigadas conseguiram desviar, esta é uma expressão metafórica, é evidente, mais de 8 milhões de euros. Não é? Por acaso, nessa altura havia mais... Nos anos 80 havia mais assaltos a bancos.
O meu pai chegou a ser bancário. Também havia mais massa nos bancos, se calhar, não é? Se calhar havia mais que assalto. E menos segurança, menos segurança. Depois, como se costuma dizer... E o meu pai carregou no pedal e veio a polícia. Aquilo foi um ato de coragem. Óbvio, mas depois... Foi. Há um pedal no balcão. Costuma dizer agora a melhor maneira de assaltar o banco é fazer parte do Conselho de Administração, não é? Pois é, mudou agora. Agora lá dentro. Está tudo dito. Está tudo dito. Mas eu pensava que isso era um pedal debaixo do balcão. O meu pai era subgerente do banco e havia um pedal para chamar a polícia em caso de assalto. Que é uma coisa que a gente vê nos filmes, não é? Assim, imaginar o pedal... E carregou? Sim. E ele carregou no pedal. Era uma coisa que... Aquilo era discutível, se devias ou não, porque podias pôr ali muita coisa em causa, não é? Mas principalmente a tua vida, mas não se ouvia, não era uma coisa muito discreta que só na polícia é que tocava. Certo, está bem, mas os ladrões podiam reagir mal a isso. Foi tipo... Não, aliás, houve um assalto a um banco em Campolide. Sim. Foi com reféns. Aliás, aquela médica Teresa Paiva foi feita refém. E mais, a Teresa Paiva... Durou imenso tempo esse. Aquilo é mesmo ao lado da minha casa. Mais uma vez, a televisão já está no próprio acontecimento. É verdade. Foi numa dependência do Banco Espírito Santo. É verdade, morreu uma pessoa. Antes do próprio Banco Espírito Santo ser alvo próprio de um grande assalto. Foi um atirador especial. Houve um atirador especial. Um dos assaltantes. E essa a Teresa Paiva, que foi, de resto, não sei, uma das maiores especialistas de sono em Portugal, que foi médica, por exemplo, da Amália, e ela estava na hora errada, no momento errado. E basicamente ela ia levantar dinheiro ou ia depositar, e foi feita refém, e depois eu estive a falar com ela e ela ficou 2 semanas sem poder... Não ficou traumatizada. Ficou traumatizada. Sim, eu também lembro de entrevistar perto disso. O que não admira, pois não, óbvio. Sim, de facto. Não é uma situação que eu ambiciono na vida. Mas eu tenho muita curiosidade ainda sobre as FP25, que é... Era um receio real ou seja, como era que era o modus operandi das FP? Ou seja, estamos a falar sempre de explosivos, de coisas de atentados a tiro, era uma coisa feita assim... Era assassinado do Gaspar Castelo Branco, exatamente. E isto depois deu origem, para já, foi desmantelada esta organização e deu origem à prisão do Hotel Saraiva de Carvalho, não é? Como um líder. Eu penso que basicamente seria mais ideológico. A ideologia, exatamente, a ideologia subjacente era uma chamada Revolução Popular. Penso eu que era. Mas lá está, na altura não havia o peso mediático que há hoje e, portanto, as notícias eram de jornal, praticamente. Eu lembro de ser miúdo de jornal e pouco mais. No sentido que havia assim uma... Mas foi um momento em que, geralmente, este país é de muito brandos costumes e a Revolução de 25 de Abril foi bonita porque foi... Ainda bem não violenta e era um bocado a negação daquilo que tinha acontecido, não é? E ainda por usar 6 anos depois, não é? Sim. Aliás, logo a seguir ao 25 de Abril, houve momentos difíceis no Porto, também houve falecimentos na Avenida dos Aliados. Mas pronto, a seguir ao 25 de Abril surgiram também alguns partidos que defendiam a luta armada, o Partido Revolucionário do Proletariado, Brigadas Revolucionárias, por exemplo. E a OC, vota no Castelo. Exatamente. Será um espinho cravado na garganta de Cunhal, exatamente. Eram aqueles as bombas de reação. E há também no olha, o Padre Max, que é também no norte do país. No Minho, os assaltos às sedes dos partidos comunistas. O Padre Max, o assassinato de Padre Max, talvez, não sei se recordam disso. Tem uma quadra engraçada, não, era cruel, não sei o que, fazer era uma coisa qualquer, não, agora passou-me assim, vou fazer uma fogueira mais acima, não é? Nas sedes lá da riba. Era assim daquelas... Era um vira. Era um vira, mas com bombas. As mobílias pela janela, não era? Chamava-se Help. As mobílias pela janela, era assim uma espécie de... Exatamente, era o Help. Era o Help. Pois é. Ao qual, em determinada altura, também foi conotado o General Spínola. Exatamente. E também houve, em determinada altura, digamos, o reverso da medalha, a manifestação da chamada maioria silenciosa. Que foi também um movimento de massas muito grande. Não é? Mas eu lembro-me que havia imensos partidos, como tu disseste com razão, e todos eles terminavam depois ML. Eu sou mais ML do que o outro, não é? ML. Que é marxista-leninista. Exato. E nós tínhamos, no Valentim de Carvalho, dizia o
o meu querido amigo Mário Martins, e com razão, era a única editora que era marxista-leninista, que gravava lá o Marx e a Leninita Gentil. Muito bom. Isso é ótimo. Marxista e leninista. Gravava o Marx e a Leninita Gentil. Mas quem dizia essa frase? O Mário Martins, que é um grande amigo meu e que é a pessoa que eu conheço que melhor diz mal de tudo e de todos. É uma arte. Mas uma pessoa muito delicada. É delicadíssimo, eu adoro. Ele a mim só me disse uma vez, cruzamos nos corredores e disse-me isto. Meu querido amigo, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu me disse Era um aviso, não é? Era um aviso. Até hoje não sabes bem? Não, mas desconfio. Desconfio, não é? Desconfio. Mas era, falava por enigmas. Responsável pelo lançamento de Olha quem fala. Amigo do Frei Hermano, não é? Sim, Frei Hermano também. O José Cheta. Lembras-te do José Cheta? Eu vivi no Algarve também. O Marco Paulo. Sim, na grande fase. É o criador do Marco Paulo. Muito bom. Não é Júlio Isidro o criador de Marco Paulo, então? Não. Estou a brincar. Júlio não criou toda a gente. Júlio, e de passagens desta rapaziada pelo seu programa? Já recordaste a passagem desta da primeira vida com o rapaziada estreou-se, como disse, estreou-se no Passeio dos Alegres e na Febre de Sábado de Manhã. Febre de Sábado de Manhã, eu lembro de ter ido a Belém uma vez. Exatamente. Que gente para dar com pau, não era? Foi no pavilhão do Belenenses, onde estavam só 12 mil ou 15 mil, não é? E depois, nos 25 anos da Febre de Sábado de Manhã, estivemos outra vez juntos no Porto. Em Matosinhos. Em Matosinhos. Eles também participaram. Eu penso que, aliás, o lançamento de praticamente todos os álbuns foi sempre feito em programas meus. E eu tenho por eles mais uma paixão. É uma das muitas. Olha, já temos quantos anos de GNR? Ora, vai para 39. Está quase. Deixa-me agora manifestar o meu amor pelo GNR e a minha fanzice por Rui Reininho e dizer também que um dos discos que eu mais ouvi e mais ouço na minha vida é o Psicopátria. Eu sou obcecado pelo Psicopátria. Não sei quem tem um disco absolutamente. Que é para chamar Psicofátima é o David Bruno, que é um homem de uma família. Psicofátima é ótimo. Grande DB. Psicofátima. Gosto. Autor do último tango e uma família. E não há avarias hoje, não? Avarias que duravam uma hora inteira. Eu começava a fazer. Há aspectos inovadores, muitos aspectos inovadores, mas particularmente eu penso que a criação das palavras é incrível. Vamos falar agora sobre ele como se ele não tivesse aqui. Exato. Vamos bajular Rui Reininho e falar de literatura. Vai haver a pronúncia do Norte e a ligação que eles fizeram com a... Eu penso... Com a Isabel Silvestre. Com a Isabel Silvestre, que eu também estreiei no meu programa, com o seu grupo de cantares. Manhoso. De Manhoso. Ela, quando fez agora... Fez uma idade, não interessa. Fez não interessa nada. Convidou-me para um almoço. Neste momento é uma pessoa fantástica. Ela tem um ar adorável, de facto. É uma pessoa maravilhosa. Aquele sorriso. E eu penso que isso é um momento brilhante da ligação da chamada grande... música pop-rock com a música tradicional portuguesa. Ora bem, já estão a pensar numa grande festa para os 40? Então não. Mas tem que ser. Mesmo que não queiram, mesmo que não quiserem. Se lembrarem, entretanto. Mas sem ternura, será mais a tontura dos 40. Já não é ternura. Mas pode ser a tremura. A tremura dos 40. Mas quer dizer, nem vos deixam não fazer nada, não é? Aquela coisa, não quer fazer festa. Não dá. Mas olha, Inês... Tem que fazer qualquer coisa, 40 anos. Está bem, pá. Eu acho que eu penso agora, raios, agora vou ter que fazer uma coisa. Há bandas que celebram assim datas pouco... Que outra banda é que tem mais de 40 anos em Portugal? Assim destas. Os Chutes têm mais que 40. Os UHF fizeram... O Trio Admira, que tem 50. Tem 60. Tem 60? Então pronto. O Trio Admira ainda existe. Então. Existe. Eles iam acabar, mas depois não acabaram. Inês, eu fiz parte de um gangue chamado Os Reinos. É um duo. Reininho, lembras-te dos Reinos, de Vila de Conde, onde o Alfredo, guarda-redes do Boa Vista, tinha um sonho. Cantar com o GNR. Consegui esse sonho. Pá, tínhamos bebido todos muito e o Alfredo entra no palco, a primeira coisa, calha o microfone. Acabou. Pronto, está feito o concerto. Infelizmente não havia fotografia. Não, mas fez a coreografia. Foi mim dele, lembra? Vida Maria. Vida Maria, o Alfredo era um fanático. Grande guarda-redes. E nosso amigo. Epá, e conseguiu um momento da vida. Olha para aqui.
Boa Vista, como é? Ora bem. As quadradinhas. E com isto chegamos. Também é Moreirense. Eu também fiz o estádio do Boa Vista com o Passeio dos Alegres e foi uma coisa fabulosa. Eu achei que tinha feito mesmo o estádio da Boa Vista e eu já... Não, fui eu que lancei o estádio da Boa Vista. Exato, a primeira pedra. E o próprio Major Valentim Loureiro. Não foi, João? Ora bem, e assim chegamos ao fim de mais um Trás para a Frente. Rui Reininho, muito obrigada por te teres sentado connosco aqui à conversa. Voltamos para a semana com mais um programa e mais um convidado. Até lá.